Segunda carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 11. E diz assim o texto bíblico: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro tem duas cartas que ele escreve para a igreja que estava dispersa. Essa igreja que sai de Jerusalém e começa a ocupar espaços nas mais variadas regiões do Império Romano. Hoje de manhã, na devocional da manhã, o presbítero Jonas nos explicou como essa primeira e segunda viagem missionária de Paulo espalhou o Evangelho. E ao chegar a essas cidades, com o Evangelho e com pessoas se convertendo, começavam a acontecer conflitos e desafios. Essa é sempre a realidade do Evangelho. Aonde o Evangelho chega, aonde pessoas lavadas no sangue do Cordeiro chegam, há conflito. Porque há conflito, há uma relação difícil entre luz e trevas. E essa presença do jovem, essa presença do homem, essa presença da mulher, essa presença desse crente na sociedade, hoje tem causado conflito. E esse conflito desemboca até mesmo em perseguição. Se nós pararmos para pensar, o tempo que a gente está vivendo hoje não é um tempo antirreligioso. O tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo anticristão. Porque você pode reparar que outras religiões não são perseguidas, mas o cristão é. É perseguido pelos seus valores, é perseguido pelos seus conceitos de moralidade, é perseguido pelos seus projetos para a sociedade. E não é para a gente também ficar numa preocupação histérica ou algo como se fosse, na linguagem de hoje, um mimimi. Ah, meu Deus, estamos sendo perseguidos. Não. Pedro vem dizer para aquela igreja, vem dizer para aqueles irmãos que foram dispersos, vem relembrando a eles que há esperança, que há uma história para ser lembrada. E ele começa lembrando a eles: vocês viram através do seu divino poder as coisas que foram doadas a vocês. Todos nós que estamos aqui dentro nessa noite podemos refletir aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Cada um de nós que está aqui pode falar a casa que você mora, o emprego que você tem, os recursos que Deus tem te dado, as condições para você estar se alimentando, para você estar estudando, para você estar trabalhando. Pedro vem chamar a atenção e lembrar: todas essas coisas são para a sua memória, para a sua lembrança, para lembrar que isso tem que te conduzir para a vida e para a piedade. Você tem que lembrar: eu não tenho nada, o que eu tenho pertence ao Senhor. E com isso, Pedro está lembrando, esse conhecimento completo vai te dar esperança. E esse conhecimento completo, ele vem pelo estudo do Evangelho. É a primeira coisa. Quando nós estudamos a palavra do Senhor, quando nós lemos aquilo que Jesus Cristo fez, quando nós lemos aquilo que Ele deixou para nós, nós somos inundados de esperança de que haverá solução.
Isso que o pastor acabou de orar, acabou de proferir agora, essa situação que o país tem, há uma esperança para isso, e essa esperança é Jesus Cristo. Há uma esperança para uma transformação da sociedade, há uma esperança para uma mudança de pensamentos, há uma esperança para novos conceitos, e essa esperança passa pela cruz de Cristo. E nós temos que lembrar aos jovens, que talvez estejam em desesperança, jovens que estão confusos, jovens que estão tristes, jovens que estão sem perspectiva, adolescentes que têm sentido um peso desse tempo, adolescentes que chegam a pensar inclusive na morte. Nós temos que lembrar que há esperança. Jesus Cristo é suficiente para transformar qualquer coração. Jesus Cristo é suficiente para dar sentido à nossa existência, para a gente entender quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. O Evangelho é o único, o cristianismo é o único pensamento que tem resposta para essas grandes questões da humanidade. E Pedro está nos lembrando, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e grandes promessas. E eu estou dizendo isso, eu quero que vocês sejam coparticipantes. Pedro está nos chamando a atenção para que a gente possa entender que ao compreender essa verdade, ela blinda a nossa mente e o nosso coração contra a corrupção e das paixões que há no mundo. Na nova versão internacional, esse texto fala da cobiça. E eu quero relembrar a vocês uma coisa. O que nós cobiçamos? O que nós desejamos? Nós cobiçamos e desejamos aquilo que nós vemos. Nós não cobiçamos e nem desejamos aquilo que nós não temos a mínima noção. Nós não temos condição de desejar algo que você não conhece. E talvez seja o grande dilema desse tempo. Parece que as pessoas são medidas pelaquilo que elas têm e não pelaquilo que ela é. E nós valorizamos mais as pessoas que têm, as pessoas que são alguma coisa, em detrimento da justiça, da verdade e daquele conhecimento básico e elementar que nos conduz à cruz e à verdade. Pedro está nos alertando. Eu quero que vocês reúnam toda a vossa diligência. Eu quero que você se esforce. Eu quero que você comece a pensar e a refletir, baseado em tudo isso que eu tenho feito por você, baseado em todas essas questões que você tem recebido, baseado em todas essas verdades que apontam para uma esperança. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu quero que você se esforce com diligência para que você possa aumentar a sua fé, para que você possa aumentar a sua virtude, para que você possa aumentar o seu conhecimento, para que você possa aumentar o seu domínio próprio, para que você possa aumentar a sua perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. E o interessante aqui nessa sequência é que ela não é uma escada, ela não é uma escala. Pedro está nos desafiando a nós pensarmos em todas elas ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque quando nós desenvolvemos essas coisas e elas aumentam em nosso coração, elas vão nos tornar pessoas ativas e frutíferas. Pedro nos lembra que pessoas que abandonam esse caminho, Pedro lembra que quando estamos desanimados, Pedro lembra que quando nós abandonamos o amor, quando nós abandonamos a virtude, quando nós esquecemos a fraternidade, quando nós perdemos a esperança, nós nos tornamos pessoas inativas e infrutíferas. E Jesus já tinha chamado a atenção para aquela árvore que é infrutífera. Ela só serve para ser cortada e jogada no fogo. É isso que nós queremos para nós como igreja? É esse o desejo do nosso coração? Olha, eu vou continuar levando a minha vida de forma simples. Eu vou continuar fazendo o que dá no meu coração. Eu vou continuar fazendo aquilo que está na minha mente. E aí, seguindo esse caminho, vai tudo bem. E Pedro vem nos alertar e nos chamar a atenção. Se você não pensar nessas coisas, eu chamo você de inativo e infrutuoso. Pois aqueles a quem essas coisas não está presente, está cego. E ainda nos chama de cego. Por quê? Porque eu acho que está bem. Quando nós estamos aqui nessa noite em culto,
é um ótimo momento para nós refletirmos à luz da palavra de Deus se nós estamos bem. Quando a palavra de Deus é lida, quando ela confronta o nosso coração, é o melhor momento para saber, eu estou pensando desse jeito, eu estou vivendo desse jeito, eu estou respirando desse jeito, eu estou pensando na fé, eu estou procurando ter mais conhecimento, eu estou investindo no meu domínio próprio, eu estou sendo mais piedoso, eu estou sendo mais fraterno, eu estou amando. É uma grande reflexão. Domingo vai ter ceia? Domingo que vem? Segundo domingo? Na minha igreja lá em São Paulo, eu tenho falado muito sobre a ceia. A ceia é um grande momento de fazer um divisor de águas. Eu fico pensando nessa igreja, com esse tamanho, com essa quantidade de gente, se nós resolvêssemos amar a cada um de uma forma surpreendente. Se vocês amarem uns aos outros, se você tirar 15 dias de oração para amar ainda mais o teu irmão na tua igreja, Deus vai fazer um mover, um avivamento nessa igreja, que vai ser repercutido no estado inteiro. Vai dizer assim: lá estão aqueles que se amam e que me amam. Já pararam para pensar que esse texto nos aponta para isso? Já pararam que esse texto nos dá a esperança de que se nós agirmos assim, haverá um mover sobrenatural de Deus? E eu tenho pensado muito nisso. A igreja tem que começar a relembrar. Nós precisamos ter a clara noção que servir a Jesus é sobrenatural. Nós cremos num Deus que está presente aqui, mas da qual nós não o vemos, mas o seu Santo Espírito está passeando aqui dentro. Nós cremos num Deus vivo e ressurreto, e nós cremos num Deus que vai, um Senhor que vai voltar. Eu creio nisso. Já pensou? Do alto aqui do prédio de oração, que dá para ver a cidade toda, ver Jesus voltando? Que cena maravilhosa, escutando o toque da trombeta, tocando a cidade de Cuiabá empolvorosa, e nós olhando o nosso Senhor retornando, dizendo: agora eu estou voltando para vocês, igreja, para que agora a gente não vai ficar mais separado. Isso renova a esperança do nosso coração, isso nos dá essa fortaleza. Por isso que depois que Pedro fala todas essas coisas, ele vem e fala novamente: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Ele já nos tinha alertado para procurar essas virtudes com diligência. Agora ele vem e reforça: procura com diligência maior ainda, porque você vai ter uma experiência profunda. Preste atenção, ele diz: porque se você procurar com diligência confirmar a vossa vocação, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. É a certeza do sucesso. Já repararam que de vez em quando a gente tem palestras de pessoas dizendo como ter sucesso? E a Bíblia já está dizendo como ter sucesso há mais de 2000 anos. Você quer ter sucesso? Confirme no seu coração cada vez mais a vocação e a eleição. Confirme cada vez mais que o seu nome está escrito no livro da vida. Confirme cada vez mais que você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Confirme cada vez mais que não há pecado no seu coração que Deus não possa perdoar. Confirme cada vez mais que esse Senhor maravilhoso é o Deus da paz, é o Deus da vitória, é o Deus que preenche o nosso coração. Aleluia. Pois dessa maneira, olha como é que Pedro termina de uma forma brilhante. Pois dessa maneira que vos será amplamente suprida, olha que glória, aleluia, a sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu posso olhar qualquer coisa bacana nesse tempo, mas nada se compara ao tempo que eu vou ter na glória. Eu posso olhar para esse tempo agora e olhar, eu posso ter um carro bacana, eu posso ter uma casa bacana, eu posso ir para a faculdade melhor, eu posso ser mestre, eu posso ser doutor, eu posso ter todas as coisas. Nada disso se compara à glória eterna que nós teremos de morar com Jesus Cristo, o céu, a vida eterna. E isso, jovem, é o que preenche o nosso coração. Nesse tempo que vocês vivem, jovens e adolescentes, parecem que queremos ter alguma coisa nesse tempo. E ter alguma coisa nesse tempo não é pecado. Agora, isso não pode ser a primazia do nosso coração. Eu quero dizer para você: venha à igreja. Frequente a escola dominical.
não deixe de participar da reunião de oração. Cuide do seu coração. Irmãos mais velhos, cuidem dos jovens e adolescentes dessa igreja. Orem com eles, ensinem-os, invistam neles. Passem madrugadas orando por esses jovens e pelos seus adolescentes, para que o diabo, o nosso adversário, não arme suas astutas ciladas contra a vida deles. Invistam na juventude da sua igreja, para que eles possam, para que nós como igreja possamos relembrar que a coisa mais maravilhosa está nos aguardando na vida eterna. Esse tempo é muito bom. Esse tempo que a gente vive aqui é muito gostoso. As coisas que são desse momento são muito legais, né? O casal que vai casar sábado, casamento é uma coisa fantástica. É bênção pura. É uma das maiores alegrias que um homem e uma mulher pode ter. Mas nada disso se compara àquilo que virá quando nós estivermos com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ter filhos é fantástico. Eu tenho duas que me dão trabalho pra caramba. Amo elas de montão. São as coisas mais preciosas que eu tenho. Mas nada se compara à glória eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho um ótimo emprego. Eu tenho uma boa casa, confortável, um emprego gostoso, com muita alegria. Eu saio para trabalhar com alegria. Alguns colegas falam que é até demais, mas é maravilhoso. Mas nada disso se compara à glória eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós tivermos isso, essa igreja aqui, irmãos, ela vai ser uma proclamadora daquilo que é a coisa mais maravilhosa. E a igreja tem que ser proclamadora. Igreja não é um templo de autoajuda. Igreja não é um centro psicológico. Igreja não é um centro terapêutico. Ela também pode ser isso, mas ela é o local em que nós pregamos que só tem como chegar ao céu através de Jesus. Não há como chegar ao céu se não passar pela cruz. Não há perdão dos pecados se não for pelo sangue de Jesus Cristo. É isso que a igreja é. É isso que a igreja faz. É isso que a torna proclamadora. Que Deus abençoe ricamente essa igreja. Que Deus abençoe ricamente os adolescentes dessa igreja. Que Deus abençoe ricamente a mocidade dessa igreja, os seus ministérios. E que essa igreja compreenda, junto com seus pastores e conselhos, que ela é uma proclamadora na cidade de Cuiabá para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ela é uma porta para apresentar o céu para essa cidade. E que vocês possam ser grandes proclamadores para a glória e para a honra do nome do Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos.